Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao webinar Igualdade e Equidade de Género no Setor da Saúde, organizado pela Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos. Por motivos de força maior, a professora doutora Cátia Caneiras, vogal da direção da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos, não consegue estar aqui presente hoje e, portanto, não fará a sessão de abertura, mas também não deixamos que isto nos perturbe e, sem mais demoras, permitam-me apresentar o webinar. Este está enquadrado no Objetivo de Desenvolvimento da Profissão Farmacêutica número 10, que foi estabelecido pela Federação Internacional Farmacêutica, e este objetivo número 10 refere-se exatamente a Equity and Equality, ou seja, equidade e igualdade. E este evento não ocorre hoje por acaso, hoje é dia 18 de setembro, dia em que se assinala o Dia Internacional da Igualdade Salarial, uma questão que é tão importante e tantas vezes debatida quando se aborda a temática da igualdade de género. Mas antes de iniciarmos aqui também a primeira sessão, a sessão de preleção inicial sobre esta temática, permitam-me apresentar a professora doutora Maria José Diógenes, que conduzirá o evento a partir deste ponto e será a moderadora da sessão da mesa redonda. E começando então pela apresentação, a professora doutora Maria José Diógenes é farmacêutica, mestre em neurociências e doutorada em ciências biomédicas e neurociências básicas. Em 2018, obteve a agregação em Medicina e Farmacologia na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Maria José Diógenes é investigadora e professora associada de Farmacologia e Terapêutica Geral na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e farmacologista certificada pela EPAR. Maria José Diógenes é ainda presidente da Sociedade Portuguesa de Farmacologia, presidente do Conselho Pedagógico da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, membro da Comissão Executiva da EPAR e membro da Comissão de Avaliação de Medicamentos do Infarmed. Professora doutora Maria José Diógenes, muito agradeço a sua presença neste webinar e por ter aceito o nosso convite. A palavra é sua a partir deste momento. Muito obrigada e um bom evento a todos. Muito obrigada, boa noite. E antes de mais, parabéns à Ordem por dinamizar o webinar com este tema tão relevante. E obrigada desde já à audiência que se juntou num serão de quarta-feira, em plena semana de trabalho, para estar aqui connosco para ouvir estas pessoas que aqui estão falarem deste tema tão importante, mas também para participarem ativamente neste momento. Vamos dar início então ao nosso webinar. Agradecer também a todos os convidados que vão estar aqui como oradores e vou já dar início à apresentação da primeira oradora. Nós combinámos, antes de aqui aparecermos perto de todos, que não íamos tratar-nos pelos nomes profissionais, por professor, por doutor, por isso não estranhem que eu não use os nomes profissionais e que use diretamente o nome de cada um e de cada uma. Ora, a Patrícia é farmacêutica, é gestora de projetos, até recentemente desempenhou o cargo de Senior Manager de Desenvolvimento da Saúde e Angariação de Fundos na Universidade Nova de Lisboa. A sua carreira abrange funções em inovação, parcerias e design de soluções de saúde. A Patrícia desenhou, coproduziu e apresentou o podcast A Culpa é Delas, que abordava questões de equidade de género e promovia discussão sobre preconceito de género. Possui ainda uma pós-graduação em gestão de saúde e, para além disto tudo, para conhecer um bocadinho mais a Patrícia, gostava de vos dizer que é apaixonada por explorar novas culturas. Aliás, neste momento mudou de país, está noutro país há muito pouco tempo, e que gosta muito de descobrir gastronomias diferentes e de praticar Pilates Reformer, que é algo que eu não sei o que é, e depois no final podemos falar um bocadinho sobre isto. Vou já dar a palavra à Patrícia, que nos vai então fazer esta preleção inicial. Muito obrigada. Obrigada eu, Maria José. Ganha sem dúvida novos contornos quando se deixa assim qualquer coisa que torna as pessoas mais pessoas e menos títulos, não é? Eu acho que é sempre bom. Antes de mais, muitíssimo obrigada a todos por estarem presentes e muitíssimo obrigada à Ordem dos Farmacêuticos, neste caso à Secção Regional Sul e Ilhas, por este convite que me deixa mais do que contente de ter não há propriamente motivos para celebrar em si, veremos de seguida porquê, mas sem dúvida que estarmos mais conscientes sobre o caminho que já foi percorrido e o caminho que há para percorrer me parece mais do que relevante. Eu também faço desde já uma pequena menção que como já perceberam, eu não sou mais do que uma ativista por nome próprio, portanto não há nada na minha formação que seja específico em relação a direitos da mulher, que não seja ser um ser humano.
Pronto, e ser consciente e continuar a estudar sobre o assunto porque me interessa. E por isso, em todas as situações em que é oportuno, sejam elas no balcão de um café, seja dias ou momentos como hoje, gosto de ter a oportunidade de partilhar aquilo que vou recolhendo de informação. Portanto, dizer-vos que hoje falamos sim de igualdade e equidade de género na saúde, mas que vamos aqui, se calhar, fazer uma pequena viagem em conjunto, porque efetivamente há muita informação que é necessária para depois podermos falar só sobre a saúde. Quero então começar-vos por vos pedir que olhem para estas 3 imagens. E enquanto vamos aqui num momento quase de mindfulness, pensem sobre o que é que vos sugerem. Porque quando eu vos digo, imaginem o CEO de uma empresa, imaginem uma pessoa feminista, ou imaginem quem fica a chorar na porta, não é? Com a porta do gabinete fechada, quais são os géneros destas pessoas quando as imaginam? Não é preciso responder. Também não é preciso sentir qualquer tipo de culpa em relação àquilo que se pensou. Porque efetivamente aquilo que eu quero dizer, até antes de dizer que isto são todas as minhas opiniões e não de qualquer outra pessoa, é importante reconhecer é que temos vieses e que esses vieses não há erro em acontecerem, é importante é reconhecê-los para podermos efetivamente agir contra eles. E no que diz respeito à equidade de género, principalmente ao momento que nos junta hoje, gosto muito de relembrar esta conclusão da PwC, que diz que uma mulher com 18 anos que hoje entra no mercado de trabalho, isto em 2023, pronto, agora terá 19, não vai ver a igualdade salarial durante o seu tempo de vida. Isto deve ser assustador, não é? Porque considerando que a esperança média de vida está a aumentar, alguém que hoje começa a entrar no mercado salarial, no mercado de trabalho e não tem isto como um objetivo, quer dizer que há um percurso ainda muito longo para percorrermos. Depois, a segunda nota é que efetivamente também é muito importante que, como se mencionava, aqui falarmos, por um lado, o que é que consideramos equidade e porque é que falamos de igualdade, porque efetivamente às vezes queremos dizer que são sinónimos e são dois termos que são diferentes e abordam questões diferentes. E principalmente que, mais do que tudo, aquilo que me parece que temos que ambicionar enquanto sociedade é uma sociedade que seja justa. Portanto, uma sociedade que olha para as desigualdades e que olha em que situação é que temos que aplicar o princípio da equidade e em que temos que aplicar o princípio da igualdade. Porque, se calhar, as diferenças que há em termos daquilo que é expectável, das experiências de vida, das expectativas que há, dos percursos ao longo da vida e das determinantes desses percursos, não querem dizer que não podemos, se calhar, em todas as situações, ou na grande maioria delas, falar sobre igualdade de direitos, mas se calhar de equidade de direitos, porque efetivamente a árvore é capaz de, neste momento, pender um pouco mais para um lado e, para além disso, dar uma escala que não tenha, se calhar, grande apoio, não favorece quem já está desfavorecido, porque o tipo de apoio tem que efetivamente ser aquele que permita que o sistema se torne justo e não necessariamente igual para todos. Depois, eu gosto sempre de apresentar uma noção, porque às vezes é uma conversa que vem assim um bocadinho em par com tudo o que está relacionado com igualdade de género e equidade de género, é a questão de feminismo e o que é o feminismo, porque às vezes há uma concepção muito errada de que feminismo é um antónimo de machismo, e que não é verdade, não é? Feminismo é aqui a ideia de que queremos um mundo mais justo e um mundo mais justo para todos, para mulheres, para homens, para todos os sexos. Também abrangendo aquilo que são todos as outras mecanismos que existem a níveis sociais que levem a um sistema que não é igualitário e que não aborda também outros géneros. Hoje não nos vamos focar nessa parte do feminismo e do feminismo que aborda também não só os direitos das mulheres, mas aborda também os direitos dos outros géneros, mas eu acho sempre importante dar esta nota. Depois, e porque às vezes parece que ainda fizemos muito pouco, ou às vezes parece que Portugal
poderia estar mais além, é importante sempre relembrar a história do feminismo em Portugal e, mais que isso, a história mais recente de Portugal e da sociedade portuguesa e do papel da mulher dentro da sociedade portuguesa, que efetivamente até à Revolução de 74 estava muitíssimo condicionada por este papel castrador do Estado Novo, em que a mulher era educada para ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa católica, obediente, da casa, do lar, todas aquelas coisas que nós sabemos. E o que é que isso quer dizer também em termos de direitos das mulheres é que se calhar antes do 25 de Abril não abundavam, e não abundavam até numa questão muito simples e muito importante, porque é decisiva em tudo aquilo que depois possa ser determinante, não só no mercado de trabalho, mas também nas condições de trabalho, na remuneração, tudo o que vem associado a ele. Poder votar. Parece simples, mas efetivamente não só não é um direito para muitas mulheres a nível global, como em Portugal apenas passou a ser um direito após o 25 de Abril. Portanto, podíamos entrar em detalhes sobre a história, mas efetivamente de forma universal e livre, todas as mulheres, no matter what, só passou a ser a partir de 74. Isto, sem dúvida, que também é um marco muito importante, porque mulheres presentes em órgãos de governo é aquilo que também leva a que se possa governar de forma mais igualitária. Depois, dizer-vos que também é muito importante, porque só a partir de 1974 é que começámos a ter acesso para as mulheres a carreiras administrativas, diplomáticas e à magistratura, que são áreas da sociedade que são muitíssimo importantes até para salvaguardar os direitos das mulheres depois em tudo isto que está relacionado com a equidade e a igualdade na saúde. Por fim, e porque também me parece que é um ponto muitíssimo importante da nossa Constituição, a partir de 1976 a Constituição portuguesa salvaguarda e consagra que são direitos, são tarefas fundamentais do Estado promover a igualdade entre homens e mulheres. Ainda não entrava em detalhes do que é que isso queria dizer, se calhar também ainda não sabia muito naquela Constituição acabada de nascer o que é que isso queria dizer, mas a verdade é que em 78 a revisão do Código Civil português já tira aquilo que às vezes agora parece que algumas pessoas estão com muita vontade e muita sede que volta a existir, mas já tira uma série de questões relacionadas com este invólucro que era posto à mulher, que a punha realmente no lar e atingia um papel quase só assistencial da família. Por um lado, o estatuto de dependência da figura do marido deixa de existir depois de 78, mas também, o que também é muito relevante, a mulher passa a ter poder de decisão no que toca aos filhos, o que não deixa de ser menos importante, não é? Porque aqui depois vamos ver um pouco mais à frente que há vários condicionantes também ao desenvolvimento do mercado de trabalho e do mercado de trabalho das mulheres. Não só, mas também é importante, acontece uma coisa mágica que é a partir de 78 percebe-se que o governo doméstico não pertence exclusivamente à mulher e que isso deve ser algo que também pertence aos homens. Mas, vamos ver um pouco mais à frente, isto são feridas, entre aspas, que continuamos a carregar e que estão a ter uma cicatrização um pouco lenta, porque os hábitos também demoram a sarar e muitas das pessoas que foram educadas durante o Estado Novo vivem, são os pais e são os filhos e são quem educa uma nova geração. E o que é que tudo isto quer dizer? Depois, alguns números, porque eu acho que são sempre importantes focarmos em números e o que é que isto quer dizer. A população portuguesa é maioritariamente feminina, portanto, temos 112 mulheres para cada 100 homens. As mulheres, em geral, em Portugal, têm um nível médio de educação superior ao dos homens. Mundialmente, e aqui eu falo mundialmente, não há dados portugueses assim tão acérrimos, mas mundialmente apenas 7% dos CEOs são de sexo feminino, em Portugal apenas 16% dos lugares de conselho de administração de empresas são ocupados por mulheres. Parece que estamos muito longe da saúde, mas nós sabemos que as empresas em saúde não são apenas, ou melhor, as empresas também existem em saúde, portanto os hospitais também podem ser empresas, as empresas farmacêuticas também são empresas, portanto ter mulheres que decidem nestes cargos também é relevante, porque efetivamente fazem parte do tecido empresarial. Depois, o que é importante também é que, quando olhamos para Portugal em números, temos alguns dados assustadores, não é? Os cargos de chefia estão muito aquém das mulheres, o que é assustador, sabendo que temos aqui uma predominância de uma força de trabalho, ou potencial força de trabalho, olhando para o nível de mulheres educadas, e por outro lado também que temos aqui um intervalo de disparidade de salários que, apesar de mostrar algumas melhorias,
no último ano voltou a aumentar e continua a ser um bocadinho desanimador. Portanto, vou ter aqui que desviar, que estou a ver-nos a nós e não aos meus números, mas por cada euro que um homem ganha, uma mulher ganha apenas 89 cêntimos. Portanto, o café está mais caro, não sei se nos sítios onde costumam tomar café já chegou a 1 euro, mas uma mulher se calhar não consegue pagar um café e um homem consegue. Depois, o que também é preocupante, especialmente olhando para uma profissão como a nossa, dos farmacêuticos tão jovem, é que efetivamente quando olhamos para os jovens, a diferença salarial entre mulheres e homens é muito superior, o que também nos leva um bocadinho a fazer algumas questões. Temos mulheres com mais nível de educação, mas ao mesmo tempo é nestas faixas etárias mais jovens que prevalece ainda mais a disparidade salarial. É estranho. Mas há mais duas razões que eu acho muito importantes para falarmos sobre gender pay gap, sobre as disparidades salariais, e uma delas explico-vos porque é que eu acho tão relevante e acho que às vezes acaba um bocadinho no nosso esquecimento. Por um lado, é que à medida que aumenta o nível de habilitação e a qualificação é maior, mais vê esta diferença de pagamento entre homens e mulheres, com prejuízo maior para as mulheres. Portanto, à medida que vamos aumentando nas qualificações, mais temos espaço entre aquilo que um homem oferece e uma mulher oferece pelo mesmo tipo de trabalho ou por trabalhos semelhantes. E depois, que é muito preocupante, porque efetivamente às vezes pensamos nas disparidades salariais, eu vou aqui usar o termo sempre em inglês para facilitar, mas pensamos no gender pay gap e pensamos em algo que vigora agora, portanto terá impacto agora, mas a verdade é que tem impacto ao longo da vida e que as disparidades salariais acumuladas ao longo da vida resultam também numa disparidade de pensões, o que acaba por expor as mulheres idosas ao risco de pobreza de forma maior do que os homens. E honestamente este ponto é muito importante de salvaguardar, porque não é falarmos de gender pay gap que tem apenas efeito agora, mas também vai ter efeito a longo prazo. Depois, e porque eu tentei ser a desembarcadora de uma dada de informação, mas é sempre difícil porque é efetivamente muita, apenas dar aqui alguns dados sobre também o gender pay gap e de onde é que aparece, quais é que são as suas causas. Por um lado, podemos falar que há segregação horizontal e que pode explicar aqui parte destes achados, em que a segregação horizontal o que nos diz é que as mulheres estão concentradas em setores e profissões onde geralmente se ganha menos. Tenho algumas questões sobre isto, mas de certeza que no painel teremos a oportunidade para falar sobre elas. Depois, falarmos sobre segregação vertical, as mulheres estarem menos representadas em posições de liderança e vamos ver também um dos efeitos que é muito falado neste sentido, que é então os glass ceilings, portanto a incapacidade ou a falta de capacidade que há de as mulheres perpetuarem-se em posições de liderança e a dificuldade que isso constitui. A discriminação com base no sexo, que é alimentada pela falta de transparência relativamente aos salários e aos métodos de avaliação. Eu acho que este ponto também é pouco falado e não deixa de ser muito importante, porque às vezes também há pouca consciência de como é que se pode advogar, não é, de forma melhor a que as mulheres não sejam, os homens não sejam beneficiados em relação às mulheres. E por fim, que é algo que parece que vai assim um bocadinho nas entrelinhas de onde é que podem aparecer as disparidades salariais, é o trabalho não remunerado, porque efetivamente tem impacto no trabalho remunerado. A fraca participação dos homens nas tarefas domésticas, no cuidado, e de cuidado, portanto, seja de filhos, seja de parentes, que acaba por penalizar as mulheres no mercado de trabalho e vamos ver também de que forma é que isso acontece. Eu gosto sempre de olhar um bocadinho para a legislação que já existe em Portugal, até porque isso é importante para perceber o caminho que já foi percorrido e sem dúvida que a lei de 2018, a 60 de 2018, foi importante porque começou aqui então a pavimentar um pouco o caminho para alguma diminuição do gender pay gap em Portugal. A lei aprova uma série de medidas que acaba por promover a igualdade remuneratória, mas falha em abordar outras e principalmente se calhar mais na sua implementação rigorosa, porque efetivamente o que a lei já nos dá
é que exige às entidades empregadoras uma política remuneratória transparente e que se assenta aqui numa avaliação das funções e com base em critérios objetivos comuns a mulheres e a homens. Há aqui alguns autores que questionam se os critérios efetivamente conseguem avaliar sendo neutros ao género ou não, e isso também é uma questão que pode ser relevante até de será que a lei é o suficiente, mas por outro lado também será que há conhecimento da lei e como advogar e como auto-advogar em relação à mesma, se eu identifico uma situação que não está adequada. Dizer-vos também, porque eu acho que também é informativo, que se um trabalhador identificar uma situação em que presume que haja discriminação remuneratória, pode dirigir uma queixa à autoridade do trabalho, ou à CIT, ou até ao tribunal e a sua empresa ser obrigada, no fundo, a prestar contas sobre como é que são estabelecidos os salários na sua empresa. Falava-vos de dois conceitos há pouco que eu acho que são fulcrais porque efetivamente contaminam muitíssimo toda a nossa conversa, que são, por um lado, o glass ceiling, que são estas barreiras invisíveis, mas que continuam a limitar o acesso das mulheres a cargos de topo e que muitas das vezes são, por um lado, aqueles que são os vieses que vos dizia quando imaginem um CEO. Se calhar todos nós agora que não estamos aqui a dizer nada, admitimos rapidamente que imaginamos um CEO sendo um homem engravatado atrás de uma grande secretária de mogno, mas se calhar se não estivermos nesta situação não o reconhecemos, mas acabamos por inferir que uma mulher numa mesma posição que um homem terá capacidades menos adequadas porque estará em idade reprodutiva ou terá filhos pequenos. Por outro lado, que não é menos importante e que tem um pendor importante, é uma predominância importante nas mulheres que trabalham na área da saúde, é que efetivamente se identifica o que se chama Motherhood Penalty, a multa por ser mãe. E em que isto basicamente o que quer dizer é que as mulheres que são mães normalmente acabam por ter uma alteração dos seus salários depois de passarem a ser mães. Isto é algo perverso em termos sociais. Portanto, a sociedade continuar a existir e penalizarmos, no fundo, quem assegura que as próximas gerações existam de forma saudável. O glass ceiling, no fundo, acaba depois por servir aqui como mote para o The Economist lançar todos os anos o Glass Ceiling Index, mas eu costumo brincar a dizer que às vezes sobre os índices há muito que se lhe diga, porque se efetivamente olharmos para Portugal até tem aqui uma boa posição, mas vou-vos mostrar um dado a seguir que deixa-nos a questionar se usarem aquele dado em específico para classificar Portugal, parece que até corre muito bem, se olharmos de forma cega, mas se olharmos para o enquadramento, por exemplo, já nos vai parecer que se calhar não é assim tão bom. E o que é que eu quero dizer com isto? É que efetivamente temos uma boa classificação no Glass Ceiling Index, mas se olharmos em Portugal, temos aqui um achado curioso em relação à Europa. A Motherhood Penalty em Portugal tem menos presença. Na Europa, em geral, as mulheres depois de serem mães têm uma diminuição muito significativa dos seus salários, Portugal não, que é curioso. Porquê é que isto acontece? Porque somos pobres, portanto não há capacidade de uma família se sustentar, não é? Passando uma das suas partes, neste caso a mãe, a trabalhar a meio tempo ou a tempo incompleto, como acontece em muitos dos países, por exemplo, do centro da Europa. Portanto, acabamos aqui por beneficiar o nosso índice de forma muito artificial, porque, na verdade, a única coisa que acontece é que temos outra parte aqui que não está contabilizada, que é a nossa incapacidade de fazer face aos custos de ter um filho. Portanto, não nos podemos dar ao luxo de alguém trabalhar menos horas. E não deixa de ser ainda mais, continuo a pasmar neste valor, não deixa de ser mais interessante perceber que as mulheres em Portugal mantêm o seu salário, mas os homens aumentam em média 15% em relação ao que se compara com o ano anterior e os 2 anos posteriores ao nascimento do primeiro filho. Portanto, para os homens ter um filho é uma coisa que dá um up na carreira, e para as mulheres deixam-as estagnadas. Mas até nos devemos dar por contentes, porque em Portugal não nos dá para diminuir o nosso salário, só mantemos.
o que é também relevante e porque é que há aqui sempre uns fatores de confusão em relação a tudo o que falamos no que quer dizer com maternidade e o gender pay gap? É que efetivamente, quando olhamos aqui para esta penalização que há em relação às mulheres que são mães, há várias questões que são importantes. É que quando olhamos para mulheres que trabalham e são mães, não é? Trabalham de forma remunerada e não remunerada, efetivamente há uma dupla jornada de trabalho e que é desproporcionalmente garantida pelas mulheres. Eu fui buscar estes dados porque acho que são muitíssimo relevantes para tentarmos dar números. Aquilo que se passa em Portugal é que uma mulher que tem um filho com menos de 5 anos, aquilo que se passa é que 82% do seu tempo acordadas em casa é dedicado a trabalho não pago. Quer dizer que as mulheres em relação a mulheres que não tenham filhos, em Portugal, uma mulher que tenha filhos vê reduzido a menos de 1 hora o tempo que pode dedicar a si, seja na sua educação, no seu autocuidado, no que seja, porque acaba por estar completamente entregue a todas as outras tarefas de cuidado dos filhos, tarefas domésticas, cuidado de outros e, quanto muito, há algum trabalho pago. Desculpem. Portanto, é muito interessante olhar para tudo isto. Há algumas leis que nos a fazem avançar, mas há coisas que ainda não estão previstas nessas leis. Quando olhamos, e eu sei que um dos pontos também importantes abordar hoje, porque os farmacêuticos enquadram-se em vários setores ligados à saúde e não só no cuidado assistencial, quando olhamos para as empresas, tivemos aqui nos últimos anos uma melhoria interessante em relação à percentagem de mulheres que ocupam órgãos de gestão, não é? Que estão em cargos de liderança, mas efetivamente aconteceu porque foram forçados por leis a que isso acontecesse. As empresas cotadas em bolsa em Portugal têm que apresentar um mínimo de 40% de mulheres nos órgãos de gestão máximos, nos órgãos executivos. E se virem, a coisa não está muito ainda satisfatória, não é? Portanto, as empresas estatais têm também que o apresentar e também cumprem. Não mostro esses dados porque também acho que neste caso bastam-nos aqui os do privado. O que é também importante e não deixa de nos deixar menos felizes, pelo menos diria, é que a lei da paridade que a lei da paridade que se destina aqui a salvaguardar qual a percentagem de mulheres no hemiciclo foi introduzida e teve aqui uma série de benefícios a curto prazo depois da sua introdução, foi atualizada recentemente, mas infelizmente nos últimos anos começámos a ver que o hemiciclo é cada vez mais masculino. Portanto, as mulheres que não estejam em cargos de liderança e não estejam em cargos de decisão também política, acabam por se tornar menos visíveis, se calhar, para podermos abordar todas as outras questões que falávamos, não é? De podermos ter leis que salvaguardem de forma mais eficaz a igualdade salarial. E isto, no fundo, é só o macro que nos permite olhar para o micro da saúde. Não há muito mais informação para olhar para o micro, porque posso-vos dizer que vasculhei novamente a internet para ver se nos últimos meses tinha aparecido coisas novas e consegui, por artes mágicas, encontrar 2 relatórios que são digitalizações de relatórios assinados de 2 hospitais em todo o Portugal. Mais nada. Portanto, os relatórios que foram publicados que existem foram 2, foi do Hospital de Alto Voga e Braga. Não encontrei absolutamente mais nada e achei que não eram muito representativos da nossa realidade, porque aquilo que mostravam não era bonito que se ver, portanto ficamos com os dados globais. O que é que também há para vos dizer? Este Gender Pay Gap in Health and Care Sector, que foi feito depois da Global Analysis in COVID Time, e que foi aqui publicado em 2022, é o primeiro relatório que existe sobre Gender Pay Gap na área da saúde. O que também é assustador, que cheguemos a 2022 e seja preciso uma pandemia para alguém pensar, espera, se calhar era importante olharmos para como as mulheres no setor que é mais feminizado da economia não estão a ser assim tão bem pagas. Portanto, o que é que principal conclusão do relatório? As mulheres são a maioria na saúde e ainda assim ganham menos 24% que os homens neste setor.
o que são ótimas notícias que eu tenho para vos dar uma quarta-feira à noite. E por outro lado, é que efetivamente o mundo vive em viés, porque o setor da saúde é um setor altamente feminizado e aquilo que também já percebemos é que os setores feminizados têm uma tendência a ser os setores onde também os salários são mais baixos, o que é estranho, não é? Portanto, que os setores que aglutinem mais mulheres sejam aqueles que aglutinam também menores salários. E por outro lado, ainda é mais estranho que mesmo quando há baixos salários e muitas mulheres, as mulheres conseguem sempre ganhar menos. O que é que também é importante é que, efetivamente, o que o estudo percebe, e este relatório percebe, é que as disparidades salariais entre homens e mulheres no setor da saúde são, em grande parte, devido a fatores que não se conseguem explicar. Portanto, conseguem explicar cerca de 3%, 3,5% da disparidade salarial, mas os outros 22% não são explicáveis. O que é que isto quer dizer? Que as determinantes naturais do salário seriam idade, qualificações, antiguidade, tempo de serviço efetivo, queiramos por aqui que é quantificável e efetivamente há muita coisa que vai para além disso. E a multa mater, que eu agora decidi apelidar-lhe assim, ir buscar o latim, e mantém-se. Portanto, no setor da saúde, as mães que trabalham no setor de saúde parecem ser mais penalizadas do que as mulheres em geral que trabalham no setor de saúde e de forma ainda mais predominante, durante os anos reprodutivos da mulher, as diferenças salariais aumentam entre homens e mulheres, o que também acaba por ser assustador, até porque eu fui buscar este artigo tem uns meses, mas aquilo que se percebe é que efetivamente as mulheres nunca saem por cima no que toca ao momento em que decidem ser mães ou ter este marco versus os homens. Portanto, não encontrei nada que indicasse o contrário. Um homem que sai, ou homens que saem em malefício quando isto acontece. E depois, o que é importante para aquele ponto inicial do gender pay gap, e porque é que é importante não só no dia de hoje, é que as diferenças salariais se mantêm durante toda a vida de uma mulher, depois de ser mãe. Portanto, não é algo que cinge ao tempo em que se dedica à maternidade. E o que é que isto quer dizer? Que voltamos ao ponto em que mulheres ganham menos, pensões que são mais pequenas e que as põem quantidosas a risco de pobreza. Em Portugal, a saúde, eu diria que não está de muito boa saúde, porque a nível global a feminização do setor aqui também não é diferente e, para além disso, aquilo que percebemos é que esta feminização nas bases, portanto, do setor como um todo, não faz o trickle-up, não é? Portanto, não está presente nos cargos de chefia. Apenas 38% dos cargos de liderança em saúde em Portugal são ocupados por mulheres, 25% dos cargos de presidência de conselhos de administração hospitalares são mulheres, sendo que 75 para 25 é algo relevante a entender, e também ponho a questão, se calhar para discutirmos à frente, se temos uma força de trabalho predominantemente feminina e que já vimos que tem condicionantes ao longo da vida diferentes daquilo que será um homem, será que temos administrações hospitalares menos sensibilizadas para as necessidades dos constrangimentos das mulheres durante o seu ciclo de vida? Quer dizer que vão enquadrar melhor tudo isso na organização dos cursos ou menos bem? Não sei, deixa a questão. Depois, aquilo também que se percebe é que, apesar de haver uma feminização de cada um dos setores, portanto, 52% dos médicos em Portugal são mulheres, apenas 42% dos diretores clínicos são mulheres. 82% dos enfermeiros em Portugal são mulheres, mas apenas 58% dos enfermeiros diretores são mulheres. Portanto, os cargos de chefia ficam maioritariamente alocados a não mulheres, vamos por assim. E depois eu deixo aqui sempre, eu gosto deste dado, até porque não é muito relevante andar a ver a presença de mulheres ou não nos cargos de chefia na área dos farmacêuticos, mas 80% dos farmacêuticos são mulheres, e se pensarmos no futuro, no presente e no passado próximo dos bastonários de farmacêuticos, vemos que se calhar
a proporção não está tudo isto de acordo, não é? 80% dos farmacêuticos que elegem bastonários são mulheres. Portanto, aqui em jeito de wrap-up rapidamente, apesar dos avanços, sem dúvida que aquilo que percebemos é que há uma subrepresentação nos órgãos e nos processos de tomada de decisão que moldam os ambientes de trabalho, as escolhas políticas, mesmo quando as mulheres fazem parte e compõem a grande maioria da força de trabalho. E mesmo quando ser mulher e ser tratado por uma mulher traz melhores resultados em saúde. Eu não entrei no outra panóplia toda que eu acho que daria um novo webinar, que são as condicionantes das mulheres nos cuidados de saúde, nos acessos aos cuidados, no acesso a tratamento. Tudo isso é outra, não dava nem para uma hora que quiséssemos aqui falar. E gosto sempre que o The Guardian tenha escolhido para ilustrar uma notícia em que fala que as mulheres mostram melhores capacidades em patient recovery, um homem como lead surgeon. Portanto, acharam que era a melhor maneira de ilustrar que as mulheres são boas a operar. Depois, e porque efetivamente eu acho que é sempre importante aqui só dar uma nota, eu acho que ninguém perde se começarmos a olhar de forma mais igualitária para os salários, e efetivamente pode ser aquilo que também nos faz ganhar enquanto país, porque Portugal tem um problema crónico de crescimento de PIB que não arranca nem desarranca, e efetivamente, por um lado, diminuirmos a segregação horizontal, pode diminuir até 42% do diferencial que temos à data de hoje. Portanto, poderíamos já ter aqui uma solução rápida se começássemos a tratar as causas do gender pay gap, e por outro lado, se conseguíssemos diminuir 1%, por cada 1%, o nosso gender pay gap em Portugal, conseguimos fazer crescer o PIB nacional. Portanto, eu não sei se alguém tem conexões no Ministério da Economia, mas acho que era uma maneira rápida, eficaz. A professora Céu está atenta, portanto, de certeza que eu estou a dizer uma coisa ótima. Não esquecendo que há outros direitos pelos quais faz todo sentido continuar a lutar para que prevaleçam, se ampliem nas situações em que faz sentido e principalmente que não haja recuos nos mesmos, porque falarmos de direitos naquilo que diz respeito à capacidade reprodutiva das mulheres é falar sobre gender pay gap, é falar sobre capacidade remuneratória e manutenção da capacidade remuneratória, direitos da parentalidade também, porque diz respeito a homens e a mulheres e não só a mulheres, portanto a parentalidade é um ponto também muito importante, e por outro lado o combate à violência doméstica não deixa de ser um ponto importante naquilo que diz respeito ao gender pay gap. Populações que estão empobrecidas estão mais expostas também à violência doméstica. Portanto, deixo-vos com a última imagem. Imaginem alguém numa reunião de direção. Imaginemos alguém que tem que sair mais cedo do trabalho para ir buscar os miúdos. Imaginemos um enfermeiro ou uma enfermeira. Obrigada a todos, e eu por mim falaria o resto da noite sobre tudo isto. Obrigada, Patrícia. Eu acho que foi uma excelente forma de fazermos aqui uma revisão daquilo que têm sido as mudanças ao longo dos tempos. Já muita coisa foi feita, mas muita coisa há para fazer, seguramente. Vou agora pedir então que tenham atenção ao vídeo que vai passar a seguir. Poderá ser um abre-olhos para muita gente. Depois vamos discutir um bocadinho acerca destes temas. As part of an experiment to explore the human mind, we asked 22 people to solve the same riddle and recorded their responses. Feel free to participate also. Are you ready? The riddle. A father is about to bring his son to a job interview, applying for a position at a large stockbrokers company in the city. Just as they arrive at the company's parking lot, the son's phone rings. He looks at his father, who says, "Go ahead, answer it." The caller is the trading company CEO, who says, "Good luck, son, you've got this." The son ends the call and once again looks at his father, who is still next to him in their car. How is this possible? He gets a call from the CEO.
but it says, "Good luck, son." But he was next to him. So it's not the father. I think it was probably an audio recording of his father. Maybe he made a demo tape. Like he has two fathers? this is a hard one. Maybe it's a word joke, like it's The grandfather of the son. No, I think his name is Son. I don't know. Maybe it's just like an old man, calling a younger guy son. I have no idea. The answer. It's his mother. Oh, that's so stupid. Yes, of course. Ah! I should have thought of that, yes. the CEO is a woman. So I'm biased. In a sense. Is this about diversity and inclusion? It's really mind-blowing, actually. So I always thought that I'm not very sexist. But in spite of that, I think these subconscious biases are there in everyone's mind. How much bias I still have in terms of thinking that the CEO needs to be a man. Yeah, I definitely was picturing a man. They identify with males more than females these days. Why can't women also be CEOs or doctors or right? When I think about a CEO or someone that's high positioned within a company, I mostly think of men. And it's a shame, I think. And that's so weird, because I'm a CEO, and I'm a woman. And I want to be a CEO. Why didn't I think about that? Crap. I believe women can absolutely be CEOs. And that's definitely something that we should work on, especially when you're saying that so many people have been told this riddle and most people haven't gotten it. Women make great CEOs and great leaders as well. And yet only 5% of Fortune 500 CEOs are women. Let's change our mindset. Ora, muito obrigada. Este vídeo, gostei de passar no vídeo. Este vídeo, de facto, é intrigante e desafia-nos a pensar um bocadinho nos viés que nós temos e nas ideias pré-concebidas que temos, incrustadas que temos. Se calhar qualquer um de nós que está na plateia também teve as mesmas dúvidas que aquelas pessoas que foram inquiridas acerca daquela situação muito concreta. De facto, isto traduz bem aquilo que vai nas nossas cabeças e temos que desmontar isto rapidamente. Talvez não será assim tão rapidamente. Antes de avançarmos para a discussão mais aberta, gostaria de apresentar os restantes membros desta mesa redonda e vou começar por falar um pouco da Selma Mateus, que é professora catedrática de Economia da Saúde na Division of Health Research na Universidade de Lancaster, Reino Unido, é doutorada em Economia da Saúde Pública, é mestre em Política Social Europeia e licenciada em Economia, foi professora auxiliar de Economia da Saúde na Escola Nacional de Saúde Pública entre 2001 e 2014, trabalhou no Instituto de Gestão Informática e Financeira, hoje ACSS, do Ministério da Saúde, no Departamento de Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Gestão, entre os anos de 95 e 2001, e enquanto investigadora trabalha principalmente na área de avaliação económica e tecnológicas da saúde, medição da eficiência, equidade e qualidade de vida. Foi presidente da Associação Portuguesa de Economia da Saúde e é uma das fundadoras da European Association of Health Economics, associação que neste momento é a presidente eleita. Espero não ter cometido aqui nenhuma gafe. E agora vou passar a apresentar a Madalena Nunes. Madalena é socióloga e trabalha na Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, desde setembro do ano passado. Nesta comissão está envolvida nas esferas LGBTI, na saúde e na territorialização. Não consegui ler esta palavra de uma forma adequada. Quando li a primeira vez, confesso que me troquei toda, a primeira vez que eu li. Desenvolveu a maior parte da sua carreira profissional na área dos comportamentos aditivos e dependências, onde se interessou nomeadamente pelas dinâmicas da relação entre o Estado e as organizações que cumprem funções sociais. É ainda professora na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, desde 2016, e desenvolve um trabalho que eu também tenho imensa curiosidade para saber o que é isto, como sociodramatista pela Sociedade Portuguesa de Psicodrama. Como podemos ver, há aqui, de facto,
pessoas com atividades absolutamente fascinantes. E finalizo com uma nota biográfica de Rui Oliveira, que é mestre em Ciências Farmacêuticas pela Universidade do Porto, é um dos fundadores do núcleo He4She, da mesma faculdade, da Faculdade de Farmácia da mesma Universidade, da Universidade do Porto, que mais tarde acabou por se tornar o núcleo He4She, ICBAS, Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Atualmente é estudante do segundo ano de mestrado em Educação para a Saúde, na Universidade do Porto, e a nível profissional, no seu curso pela indústria farmacêutica, esteve sempre ligado ao departamento médico e encontra-se atualmente a trabalhar na área das doenças raras. Aqui também será um bom tema para discutirmos outro dia, a inclusão das pessoas com doenças raras. Mas não é esse o tema de hoje. O tema de hoje tem a ver com um tema diferente, a equidade de género no setor da saúde. Nós combinámos antes que passaria a palavra à Madalena para nos apresentar alguns slides que preparou, mas eu não consigo deixar de abanar já aqui toda a gente e pedir que me digam um comentário rápido ao vídeo que nós vimos. Um comentário muito rápido, numa frase, aquilo que sentiram ao ver aquele vídeo. Vou começar por Rui. Olá a todos. Pois, eu por acaso, eu já conhecia o vídeo e é engraçado agora, né, vê-lo pela segunda vez, já estava já sei esta resposta, mas eu na altura já tive a mesma reação que as outras pessoas e é impressionante porque também uma das coisas que eu disse foi, ele chama-se Sun também, né? E é engraçado como nós estamos completamente biased para uma situação como esta e depois a realização das pessoas de perceberem, poxa, isto realmente acontece mesmo e nós damos mesmo formatados e é preciso mesmo combater isto. Tal e qual, tal e qual. Eu não vou passar a palavra por nenhuma ordem específica, é uma ordem completamente aleatória. Madalena, uma palavra acerca deste vídeo que vimos. É surpreendente, porque não é de esperar que no meio de tanta gente, inclusivamente algumas mulheres são ou desejam vir a ser CEOs das que estão ali, e mesmo assim pensaram num homem. Eu tenho muita dificuldade em explicar isto, muita dificuldade. Pronto, trabalho nesta área, portanto, eu não conhecia o vídeo, mas é óbvio que pensei, quer dizer, não quero ser melhor do que ninguém, mas quer dizer, pensei que seria a mãe, ou então que de facto que seria fruto de um casamento entre dois homens, por essa hipótese também. Mas, aliás, na minha apresentação está aí que eu estou envolvida nos temas associados a LGBTI, portanto também seria de supor que essa ideia me ocorresse. Mas é muito surpreendente como é que mesmo pessoas supostamente informadas e que nas suas vidas privadas não refletem, aparentemente, pelo menos nas suas opções, não refletem esses enviesamentos e depois, de facto, eles estão lá. Isto só significa que é muito, muito complicado contrariar estes enviesamentos. E estas ideias que estão profundamente incluídas no nosso cérebro, não é? De uma forma que nós nem conseguimos compreender como, não é? Céu, breves palavras acerca deste vídeo. Olá, boa noite a todos e a todas. Eu não conhecia este em particular, conhecia um semelhante, que isto vem de um trabalho de uma professora americana, precisamente sobre os viés inconscientes, e o trabalho inicial, portanto, e a pergunta inicial é um rapaz que vai no carro com o pai, tem um acidente, ele chega ao hospital, tem que ser operado e o cirurgião recusa-se a operá-lo porque é filho, não é? Então, se ele está com o pai, se o cirurgião se recusa a operá-lo, quem é que é o cirurgião? Como é que isso é possível? Portanto, isto em inglês faz mais sentido porque surgeon não tem nem masculino nem feminino. Portanto, isto em português não poderia ser porque perceber-se-ia logo qual era o problema. E a questão, pronto, isto foi desenhado precisamente para que as pessoas compreendam quais é que são os seus viés inconscientes. Portanto, não os viés conscientes, mas isto tem muito a ver com as imagens com que a Patrícia iniciou e terminou a sua apresentação, que é quando pensamos num CEO, o que é que vemos? Vemos uma mulher ou vemos um homem? Portanto, não tem a ver com uma questão de discriminação objetiva, ser mais ou menos machista, ser mais ou menos feminista, tem a ver, ao fim e ao cabo, com as construções sociais que nós associamos às profissões e ao desempenho de determinadas funções na sociedade.
Muito bem, obrigada a todos por este breve comentário. A Patrícia já tinha feito um comentário a este tema, ainda que na sua fase inicial, na sua apresentação, curiosamente. E por isso vamos agora passar muito rapidamente a ouvir a Madalena e aquilo que ela tem para nos dizer num conjunto de slides que preparou para o evento. Muito obrigada. Queria dizer, antes de mais, estou aqui com muito gosto, em representação da minha Presidente, o que é uma honra redobrada por causa disso. Portanto, agradeço à Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos pela iniciativa, pelo convite dou os parabéns à Patrícia pela apresentação fantástica que fez. Alguns dos meus slides acabam por tocar em aspectos que a Patrícia também falou, portanto, se calhar eu vou saltar alguns, mas vou então tratar de compartilhar a tela para ver convosco. Está em tela cheia? Está fantástico, pode começar. Ok, pronto. Eu saltei aqui alguns slides e passei aqui para este, em que se vê muito bem um aspecto que eu acho que complementa aquilo que a Patrícia dizia, porque demonstra o diferencial salarial, o tal gender pay gap entre mulheres e homens, antes do ajustamento e depois do ajustamento. E este slide eu acho importante precisamente por isso, é que quando temos em conta não apenas o salário, mas também todos os outros ganhos, os ganhos totais, que incluem prémios, que incluem outro tipo de vantagens associadas a locais de trabalho, vemos que os homens ainda saem mais favorecidos e, portanto, há uma discrepância ainda maior, um diferencial ainda maior entre o ganho das mulheres e o ganho dos homens. Vou passar à frente aqui esta imagem, porque a da Patrícia era bem melhor do que esta. Em termos de vieses, eu tinha aqui esta definição, estamos perante um viés de género quando para uma necessidade de saúde idêntica entre homens e mulheres ocorre um maior esforço de diagnóstico ou um maior esforço terapêutico num sexo por comparação com o outro, podendo assim contribuir para a desigualdade entre homens e mulheres. Esse maior esforço diagnóstico ou maior esforço terapêutico não é forçosamente consciente, eu diria, aliás, se calhar nunca é consciente. Atrevo-me a dizer que nunca é consciente porque a característica dos enviesamentos é precisamente não nos darmos conta deles como vimos. Há alguns dados relacionados com saúde. Existe um maior consumo de medicamentos por mulheres do que por homens. Isto até eu acho que corresponde a uma ideia de senso comum que a maioria das pessoas tem. Tenho-me apercebido disso até em algumas palestras que dou, em alguns encontros que tenho com o público em geral. E, desculpem, porque é que isso é assim? Para já tem a ver com os ensaios clínicos e eu fiquei muito, muito espantada quando descobri que isto ainda é assim atualmente. Há falta de ensaios clínicos que incluam mulheres. Portanto, imaginar que isto ainda hoje em dia acontece assim, em grande percentagem, foi uma informação que de facto me deixou absolutamente estupefacta. E isto tem a ver com o facto de nós considerarmos aquilo que é de homem como o normal, como o padrão fisiológico. O padrão é o homem, as mulheres são uma variação, mas uma variação que não merece atenção específica. E por isso a variável sexo não é incluída em muitos dos estudos. Isto resulta, na prática, depois num infradiagnóstico das mulheres e na falta de um correto tratamento também nas mulheres. Também acontece que a medicação nas mulheres produz muito mais efeitos secundários do que nos homens. Tem a ver com graus de toxicidade, com a maneira como estão mais sujeitas à questão da toxicidade, a interação com outros medicamentos, sujeitos ou não à receita médica, e isto depois acaba por, na prática, provocar uma cascata de prescrição para corrigir os tais efeitos secundários a que as mulheres ficam muito sujeitas. Eu tenho aqui, inclusivamente, a fonte
tomei contacto com esta realidade muito através destas duas pessoas, o Paulo Teixeira Lourenço e a Ana Martins Soares. Ele é português, mas trabalha na Universidade de Salamanca, onde tem um projeto que tem a ver precisamente com estas questões na área da saúde. A percentagem de artigos de investigação farmacológica em humanos que apresentam os resultados por sexo. Temos aqui um quadrozinho que nos mostra, até comparativamente entre 2009 e 2019, como a percentagem dos artigos que têm em consideração o sexo acabam por ser sempre diminutos e às vezes até reduzindo nos 10 anos que passaram entre 2000 e 2019, portanto um pouco o que eu concluo daqui é que não existe a tal atenção específica, que não é considerada relevante, se calhar pela maioria das pessoas que fazem este tipo de estudos. Quando olhamos para as principais causas de morte em Portugal, no entanto, que são estas que aqui vemos, também notamos que a diferença entre homens e mulheres existe. Doenças do aparelho circulatório afetando mais mulheres, sendo mais causa de morte em mulheres do que em homens. Nos tumores já são os homens os principais sujeitos a essa causa de morte. Doenças cerebrovasculares voltam a ser as mulheres as principais sujeitas a essa causa e, portanto, e agora não está a avançar, não sei porquê, desculpem, continuam a registrar-se diferenças de género nas principais causas de morte em Portugal. Claro, quando vamos olhar para alguns dados, e eu escolhi estes assim um pouco aleatoriamente, mas sempre na tentativa de não me distanciar das questões do tema da saúde, as mulheres têm uma esperança média de vida à nascença superior à dos homens. Isso é verdade que assim se passa. Temos ali os dados de 2021, 83 anos,5 para as mulheres e 78, para os homens. No entanto, viver mais não significa viver com qualidade. Aos 65 anos, a esperança de vida saudável é de 7,4 anos para as mulheres e 8,4 anos para os homens, em Portugal. Quando olhamos para a União Europeia, os dados da União Europeia, os valores são relativamente próximos de expectativa de vida saudável após os 65 anos, entre 9,5 e 9,9 anos. E isso não se verifica em Portugal, onde o fosso é mais significativo. As demências são também uma questão que afeta mais as mulheres, têm maior probabilidade de ser diretamente afetadas, porque vivem mais, desde logo, e também indiretamente porque continuam a ser as cuidadoras e no seu papel de cuidadoras também são as mais afetadas pelas demências que atingem pessoas da sua família normalmente. Outro dado que tem a ver com a autoapreciação do estado de saúde, a autoapreciação como boa ou muito boa, vemos os dados para Portugal e para a Europa, e a discrepância existe na Europa, na média europeia, mas não tão acentuada como na média portuguesa. Portanto, há maior distância entre a percentagem de pessoas que percebem a sua saúde como boa ou muito boa entre homens e mulheres em Portugal do que acontece na Europa. As mulheres também têm mais doenças autoimunes. Tenho aqui uma explicação que, no entanto, não é ainda possível perceber porque é que isto acontece. Ainda não há conhecimentos suficientes para perceber porque é que isto acontece assim. Foi encontrada nas mulheres uma molécula que tem a função de desativar um dos cromossomas X, o que permite evitar a sobreprodução de proteínas. Contudo, este processo também faz com que a molécula crie complexos estranhos, longas cadeias de RNA emaranhadas com ADN e proteínas, ligados a várias doenças autoimunes. Espero que isto vos diga mais a vocês do que a mim, sinceramente. É uma língua estrangeira. De qualquer modo, eu resolvi transcrever para deixar algum tipo de justificação para este facto.
A interrupção voluntária da gravidez, que a Patrícia também referiu, que é permitida em Portugal por opção da mulher até às 10 semanas. Isso é assim, no entanto, também sabemos que 30% dos hospitais não realiza interrupção voluntária da gravidez. Não existe um registro completo e atualizado de todos os profissionais de saúde objetores de consciência. Acontece que há hospitais onde não existem profissionais de saúde que possam executar este procedimento numa mulher, precisamente por causa da sua objeção de consciência, o que complica muito as coisas. Em 20% dos casos, o prazo máximo para a consulta prévia é excedido, o que faz com que também deixe de ser possível cumprir a lei e, portanto, sejam empurradas para a ilegalidade mulheres que iniciaram um processo ainda dentro do tempo legal aceite para a execução deste procedimento. Se formos para outra área da saúde, que tem a ver com o consumo abusivo e a dependência de álcool, que são menos prevalentes nas mulheres, do que nos homens. No entanto, o que vemos, desculpem, eu ando aqui a movimentar as vossas carinhas de um lado para o outro, para poder ver. O que vemos, apesar de continuar a ser assim, portanto, a média de consumo de álcool por per capita é muito mais elevada entre pessoas do sexo masculino do que do sexo feminino. No entanto, com base no inquérito que se faz aos jovens aos 18 anos por ocasião do Dia da Defesa Nacional, em 2022, pela primeira vez, esses dados mostraram o consumo de álcool das raparigas a superar o dos rapazes. O que, se olharem para os dados do ICAD, do Instituto dos Comportamentos Aditivos e Dependências, acerca da média de consumo de álcool por per capita em 2019, é um dado surpreendente. Parece revelar aqui uma inflexão neste panorama. Também o aumento do chamado consumo binge foi particularmente expressivo entre as raparigas, portanto aquele consumo muito rápido de elevadas quantidades de álcool com a intenção, com o propósito de rapidamente se colocar num estado alterado de consciência. Violência doméstica, que a Patrícia também mencionou. Ambos os sexos podem ser vítimas de violência doméstica, isso é sabido, estão ali os dados das queixas efetuadas em 2021, os atendimentos efetuados, em 2021 e 2022. No entanto, afeta, como é sabido, desproporcionalmente as pessoas de um determinado sexo. Em cada 10 pessoas vítimas de violência doméstica, 8 são mulheres e 2 são homens. No que diz respeito aos homicídios associados à conjugalidade, os homens são a maioria dos condenados e as mulheres são as principais vítimas, como é também do conhecimento comum. Os crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual, também em cada 10 suspeitos, aqui a proporção ainda é maior, 9 são homens e 1 suspeito é mulher. A nível dos recursos humanos, este dado também foi trazido pela Patrícia, a questão dos 75% da força total de trabalho não ter correspondência nos lugares de topo. O fosso salarial na área da saúde é superior ao fosso salarial no conjunto das áreas. A lei de encerramento, os princípios estão adquiridos na lei, estão adquiridos também nos grandes tratados internacionais que Portugal subscreveu. O que falta? Para já também falta muito o conhecimento por parte de homens e de mulheres acerca desta realidade, e é importante conhecer a realidade para tomar consciência do que se passa à nossa volta, para estarmos mais atentos ao que nos rodeia e podemos também tomar posição e poder exigir aquilo que eu estou aqui a chamar a apropriação desses princípios por parte de homens e de mulheres e também por parte de todas as organizações e das instituições.
eu ficava por aqui. Qualquer assunto que queiram ver aprofundado, tem ali o meu mail de trabalho, portanto eu trabalho na SIC, como tenho vindo aqui, o símbolo sempre está presente à vossa frente, é a instituição, assim de uma maneira muito breve, eu diria que é a instituição pública que tem a responsabilidade de monitorizar todas as questões associadas à cidadania e à igualdade de género, em geral, e depois mais especificamente as questões da violência doméstica, as questões dos direitos LGBTI+, inclusivamente também as questões do tráfico de seres humanos, estão sob a alçada da SIG. Obrigada pela Muito vossa obrigada. atenção. És um excelente complemento àquilo que a Patrícia apresentou. E eu fiquei a refletir sobre aqueles dados que mostrou, de facto, as mulheres são diferentes dos homens no que toca à maior predisposição para algumas doenças, isto provavelmente devido a características genéticas diferentes, hormonais, enfim, onde nós aí não conseguimos interferir muito, mas isto depois tem repercussões, não é, grandes a nível da saúde global das mulheres. E neste contexto, e pensando aquilo que ouvimos da Patrícia e também a Madalena, de facto as mulheres ganham menos comparativamente aos homens, o que se reflete obviamente num poder económico menor. De que forma, e esta pergunta eu dirigia para a Cel, de que forma é que esta diferença naquilo que é o vencimento de homens e mulheres pode ter impacto no acesso a cuidados de saúde? E se será possível desenhar políticas que mitiguem estas desigualdades económicas devido a estas diferenças que existem entre géneros? O que é que nos tem a dizer sobre isto? Uma excelente questão, certamente. A questão do acesso aos cuidados de saúde depende muito, pronto, e a sua relação com o rendimento depende muito do tipo de sistema em que a pessoa vive. Ou seja, num país como Portugal, em que há um Serviço Nacional de Saúde, o rendimento, teoricamente, não influencia, bom, com o SNS não influencia, não é teoricamente, não influencia de todo a procura de cuidados de saúde. Portanto, essa é uma questão que se coloca, por exemplo, na aquisição de seguros privados de saúde, eventualmente. Portanto, também não quer dizer que exista causalidade. Poderá haver uma maior associação entre a posse de um seguro privado de saúde e o rendimento, e, portanto, se os homens ganham mais dinheiro e se têm profissões melhor remuneradas, se o seguro de saúde for dado como benefício salarial, portanto, há uma maior probabilidade dos homens terem seguro de saúde. Mas em relação à ADSE, a questão não se coloca. Portanto, é um seguro que é com base no rendimento, é um seguro público, é equivalente a um seguro público, e a questão do rendimento não se coloca, porque, por exemplo, o preço das consultas é igual para todos, das consultas convencionadas, e o valor do reembolso também é igual, independentemente do género da pessoa. Portanto, e aí a atribuição da ADSE é também igual para homens e para mulheres, e até havendo, portanto, sendo. Bom, eu atrevo-me a dizer sem conhecer os números, mas a Madalena poder-me-á corrigir. Eu diria que na administração pública em Portugal temos mais mulheres do que homens. Portanto, teremos mais mulheres beneficiárias da ADSE e, portanto, aí até terão um acesso facilitado. Portanto, isto, resumindo e baralhando, é mesmo só para baralhar, o que quer dizer que o rendimento, ou seja, a discriminação que as mulheres podem sofrer no acesso aos cuidados de saúde está relacionada com o rendimento, em geral, como as questões do rendimento influenciam muitas das determinantes sociais em saúde, não é? Porque tem a ver depois com a profissão, com a adoção de estilos de vida saudáveis, portanto, com uma série de fatores que podem ou não que contribuir para que o indivíduo tenha mais ou menos saúde. Em relação às mulheres, quer dizer, há uma maior carga da doença, como também já aqui foi referido acho que pela Patrícia, quer pela Madalena, e porque há também uma maior utilização de cuidados que tem a ver com fatores biológicos, que é o facto das mulheres poderem ter filhos e muitas efetivamente terem filhos. Não têm todas, mas muitas têm.
Portanto, e se engravidam, é desejável que tenham as gravidezes vigiadas, não é? Portanto, logo aí há um maior recurso, portanto, para o mesmo escalão etário, não é? Se nós compararmos homens e mulheres entre os 20 e os 40 anos, portanto, se ajustarmos por outras comorbilidades que as pessoas possam ter, o que isso verifica é que as mulheres, bom, à partida, irão mais ao médico, não por estarem mais doentes, mas porque estão grávidas e é conveniente que as gravidezes sejam vigiadas e depois têm as crianças, etc. Portanto, há aí uma série de fatores. E também aquilo que se observa em termos dos estudos que fazemos na área de economia da saúde, portanto, que é sobre essa que eu posso falar com mais propriedade, porque é nessa que eu trabalho, aquilo que se sabe, pronto, é que as mulheres vivem mais anos, mas também como vivem mais anos com mais doença, não é? Que também tem muito a ver com o tipo de trabalho que têm e com o facto de terem que conciliar ou arcar, não é? Com o trabalho fora de casa e com o trabalho dentro de casa. Pronto, e depois têm queixas recorrentes, bom, que estão associadas a uma série de outras coisas, como as dores nas costas, pronto, que é uma queixa muito frequente nas mulheres, pronto, que de facto é incapacitante, qualquer dor é incapacitante, e bastante incómoda, e outras queixas, pronto, que têm pronto, e depois com a idade vem a diabetes, hipertensão, colesterol, doença cardiovascular, portanto, vem aquele comboio todo, não é? Associado também a um bocado de excesso de peso, etc. Portanto, há ali uma série de coisas que vêm por acréscimo. Bom, por um lado é ótimo, não é? Porque quer dizer que ainda estão vivas. Porque, quer dizer, isto para os homens e para as mulheres, portanto, as pessoas terem várias doenças à medida que vão envelhecendo, pronto, o bom era se não tivessem nenhuma, não é? Mas, enquanto vão adicionando doenças, quer dizer que estão a ser capazes de sobreviver e que há capacidade e conhecimento para as tratar. Eu sei que fugi um bocadinho à sua Obrigada, obrigada. Não, acho que tocou muito pergunta, não nesse me vou ponto. prolongar mais. Reparei que o Rui fez aí vários acenos de cabeça e então passava-lhe a palavra e perguntava se gostaria de acrescentar mais alguma coisa, alguma nota a esta questão, se de facto o género tem condicionado o acesso a cuidados de saúde ao longo dos anos ou não. Enfim, algo que possa completar também e adicionar um bocadinho mais de lenha a esta fogueira. Sim, é interessante porque, pronto, parte do meu interesse acaba também por ser muito destes movimentos sociais relacionados com a saúde e às vezes uma pessoa pensa, isto já é uma luta de há muito tempo, mas não é assim tão lá atrás como nós achamos, não é? Um movimento mais conhecido de acesso à saúde pelas mulheres foi por volta de 1930, ou seja, é mesmo muito pouco tempo e focava-se muito aqui na parte de direitos reprodutivos, contracepção, e são todas as coisas que depois, pronto, vou resumir muito, mas e se calhar saltar aqui alguns passos, mas foram todos passinhos que se foram dando para nós chegarmos à situação em que estamos hoje e que podemos falar de termos períodos de amamentação no trabalho, isso tudo, que são foi um processo muito longo e muito complicado, não é? Em que houve aqui muita luta da parte das mulheres, aqui na parte de quererem também, por exemplo, que agora nós achamos que é algo pronto, que é óbvio, mas mesmo a parte de ter os maridos presentes no parto, ter um plano de preparação de parto, são tudo coisas que tiveram que ser lutadas e ser adquiridas até chegarmos onde estamos. E a minha Sim. pergunta é a seguinte, para o Rui Sim. também, que falou Sim. que as mudanças têm vindo porque as mulheres têm lutado, por causa das lutas das mulheres. Eu pergunto, Sim. então e os homens não podem lutar por isto também? O que é que os homens podem fazer? Podem e devem. Eu acho que a parte principal acaba por ser nós participarmos e termos noção do privilégio que nós temos, porque há um privilégio associado a ser homem, não é? Por exemplo, eu nunca... São coisas pequenas e que eu acho que muitas das vezes nós homens não temos noção, mas sair à rua de calções e não ter uma preocupação, andar, não ser interpelado na rua
como muitas colegas minhas foram durante a faculdade e no trabalho, são tudo privilégios pequeninos que nós não temos noção. E quando nós consciencializamos disso e conseguimos tipo, perceber que, ok, isto está a acontecer, como é que é o outro lado? O lado que eu não consigo, que eu não entendo porque eu não sou mulher. Como é que elas se sentem? O que é que uma mulher sente a ser mulher? E acho que acaba por ser necessário muito esta parte, nós termos esta consciencialização, que há uma luta do lado das mulheres e que nós temos que fazer parte dela, aprender, e isso aí podemos fazer parte deste fórum é um ponto, ler, ouvir TED Talks, tudo onde conseguimos ir buscar informação, e depois também, a partir do momento em que há essa consciencialização, evitarmos fazer parte do problema, não continuarmos aqui com piadas, sempre que ouvirmos algum tipo de comentário que nos arrepele um bocadinho a pele, tentarmos dissecar o problema que está associado a todos esses comentários. E depois, a partir daí, certamente que as coisas vão evoluir e podemos ter ações mais próximas do nosso trabalho, junto dos nossos colegas, não é? Desenvolver grupos dentro do trabalho de igualdade e das pessoas poderem ser elas próprias no trabalho, e tudo isto contribui um bocadinho para nós fazermos parte da luta. Obrigada, Rui. Eu vi que a Patrícia levantou a mão. Não sei se a Patrícia quer intervir e dar aqui a sua contribuição. Não, eu até voltava 2 passos atrás com o que a Céu dizia, baralhava e desbaralhava, mas eu acho que tocava num ponto importante, que é, e que às vezes fica um bocadinho menosprezado no panorama geral, que falamos das mulheres que têm filhos e das mulheres também que não têm filhos, mas também um ponto importante é que de uma forma ou de outra as mulheres, não, mesmo quando não são cuidadoras de filhos, são cuidadoras, seja de quem está acima, não é? Do ascendente. Isso também é um fator grande de declínio da saúde das mulheres, porque também acaba por ser um arcar novo, não é mesmo? Quantas mulheres nós não conhecemos que foram a principal cuidadora da sogra ou do sogro, não é? Nem sequer estamos a falar dos próprios pais, não é? Mas estamos a falar dos pais, do cônjuge. E eu acho que às vezes são aqui algumas das condicionantes que não são diretas, mas acabam por ser indiretas e também relevantes. E só dar uma nota muito rápida, que falar de acesso não é o acesso em si aos cuidados de saúde não é garantia para as mulheres de bom tratamento e estamos num fórum em que nos falta aqui alguma diversidade de cor, porque também é relevante falar de mulheres racializadas e do acesso não só no mercado de trabalho, mas também aos cuidados de saúde das mulheres racializadas, no diagnóstico e no acesso a cuidados de saúde antempados, é muito relevante. Portanto, era aqui, eu fui recolhendo à medida que estavam a falar e queria Obrigada, só Patrícia. aqui... Obrigada. Não sei se o Rui quer voltar a ter a palavra. Foi um acidente? Não foi, porque acho que isso é um ponto muito importante, e falamos também na investigação na saúde das mulheres. Isso é um ponto que a mim eu acho que é preciso mesmo sublinhar, porque apesar de nós estarmos a fazer esta evolução, há aqui muitas questões relacionadas, pronto, da parte hormonal, da parte do corpo da mulher, como é que funciona, e de muitas doenças de mulheres que ainda não foram estudadas, que faz todo o sentido, ou seja, ainda falta fazer esse trabalho. E também a diferença entre as diferentes etnias, como é que essas diferentes etnias reagem a estes diferentes medicamentos e às diferentes doenças, e não há informação sobre isso, não há muita investigação sobre isso. E quando falamos, só para terminar, quando falamos de que em Portugal mais de metade das pessoas são mulheres, é uma grande fatia da população que não tem informação científica sobre os diferentes acessos. Enquanto investigadora, também dou aqui uma nota. Enquanto investigadora que faço ciência pré-clínica, utilizo animais de laboratório, cada vez mais também temos vindo a ver uma mudança, porque as agências financiadoras, neste momento, isto é um avanço muito importante, financiam muito mais facilmente um projeto em que o desenho experimental inclua machos e fêmeas do que só machos, como era anteriormente. Portanto, isto é um sinal de mudança, de percebermos que é importante olhar para ambos os sexos. Estamos já a chegar quase ao fim, mas eu tenho aqui, vou fazer uma pergunta e gostava de que cada um pensasse num desafio e prioridade, e depois passo a palavra ao nosso público, que deve estar desejoso de fazer perguntas. Mas para todos, quais são os maiores desafios e prioridades para os próximos 10 anos?
nesta luta pela igualdade e equidade de género em Portugal. E se calhar passava à Madalena e depois, espontaneamente, digam aquilo que acham que serão então os maiores desafios e prioridades. Bem, aquilo que me ocorre assim em primeiro lugar é a voz que estão a ganhar fações extremistas e fações radicais de oposição à igualdade de direitos e de não só entre mulheres e homens, mas se calhar ainda mais ferozmente relativamente a outras identidades de género. E que se arrisca a fazer com que isto que eu sinto que nós falamos sempre como se isto fosse um caminho que vai sempre em progressão. E não podemos tomar as coisas como garantidas, porque há idas e vindas e precisamente atualmente há uma tendência para um extremar de posições, o que faz com que ouçamos coisas que não sonhávamos há 10 anos atrás estar a ouvir. E não é uma particularidade portuguesa, pelo contrário, se calhar cá ainda está muito no início e vemos situações bem mais sérias e preocupantes noutros países. Portanto, esse vai ser um desafio. Como é que vamos manter o caminho apesar dessas forças ativas de oposição? Obrigada, Céu. Muito rapidamente, um desafio ou uma prioridade? Bem, a prioridade deve ser conseguirmos avançar no sentido de uma maior paridade, e já que hoje é o dia da igualdade salarial, portanto, uma maior paridade, uma maior proximidade entre os salários de homens e mulheres. O maior desafio é conseguir, talvez, fazer com que a enorme minoria, que é 50% da população, não é? Que são as mulheres, consigam ser representadas em todas as dimensões da sociedade, pronto, e que ajudas é que irão ter para o fazer. Muito bem. Patrícia, muito rapidamente, 2 pontos, ou 1. Concordar com a CEL, da prioridade é que esta enorme minoria tenha a representação adequada, porque somos mais de metade da sociedade, atenção. E a prioridade também é não recuar, portanto, manter os direitos adquiridos e não recuar. Manter o foco. Rui. Sim. Sim, eu se calhar também partilho aqui da opinião da Madalena, estes novos ideais e estas novas mensagens, que não são novas, mas que estão a voltar à superfície, e também a preocupação que tenho com as gerações mais novas, que estão a receber essas mensagens por diversas plataformas e que podemos estar aqui também a perpetuar este problema, já criando os pequenos novos problemas, e acho que isso também é uma preocupação que eu tenho. Obrigada, Rui. E agora, abrimos a discussão a todos os que queiram participar. Estamos numa reunião com alguma informalidade, ou até toda a informalidade. Portanto, todos os que desejarem, todas as que desejarem, o que têm que fazer é abrir a vossa câmara, pôr o braço no ar, apresentarem-se e colocarem a vossa pergunta, sem qualquer tipo de problema, ou então enviarem uma pergunta pelo chat. Alguma questão que queiram colocar? Ou uma partilha, se sentiram alguma vez alguma discriminação por serem mulheres? Eu, por acaso, gostava de saber se aqui na plateia alguém já sentiu alguma discriminação por ser mulher, no trabalho, na saúde, no seu salário, o que seja. Maria José, eu acho que essa pergunta vai ter resposta amanhã para muitas das pessoas. Vai começar a inspecionar, se calhar, o seu dia-a-dia de uma forma diferente. Tal e qual, eu acho que este webinar foi o webinar 1.0, porque agora temos que fazer o 1.1, porque este foi aqui só o aquecimento, porque as pessoas agora começam a pensar nas suas próprias vidas e encontrar estas diferenças que às vezes para nós, estamos com estas ideias tão enraizadas, já faz parte e ninguém acha que não seja normal, e não é normal. Sim. Mais alguma questão que queiram colocar?
Pergunto então às pessoas, aos nossos convidados, se alguma vez sentiram estas diferenças. Ou até ao Rui, se já viu perto de si algum deste tipo de discriminação. Já tive conversas com colegas, mulheres que com conversas com clientes, pronto, tiveram convites que se calhar se fosse um homem não tinha, por isso, e isso é mais recorrente do que o que eu imaginava, tendo em conta que lá está no meu ambiente, há muitos homens a trabalhar também, e que nunca tive esse tipo de comentários da parte deles, ou seja, nunca comentaram isso comigo, mas com colegas mulheres, sim. Já confessaram mesmo e de chegar no final de um dia de trabalho e terem que desabafar, isto não aconteceu-me outra vez. Por isso é uma coisa real. Sim. Obrigada. Eu acho que temos um participante que queria fazer uma pergunta, o Camilo Rebelo. Camilo, fica à vontade. Olá, boa noite. Olá. Conseguem ouvir-me? Sim. É o Camilo que Primeiro- está ali. Primeiro agradecer aqui a presença de todos e não posso desligar-me aqui do meu papel também enquanto colaborador da Ordem dos Farmacêuticos e, portanto, agradecer a todos e a todas a disponibilidade para estarem aqui presentes hoje. E foi muito importante esta sessão, acho que é sempre muito importante e será importante a versão 2.0 e a 3.0, porque é um tema nunca suficientemente discutido, e eu sempre que participo nestas discussões sinto que tenho muito a aprender e fico sempre surpreendido. Eu estive com a Patrícia recentemente numa sessão na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, ela surpreendeu-me na altura, eu fui novamente surpreendido hoje. E portanto, obrigado por isso. E portanto, esta é a parte mais institucional, mas eu queria aqui, enquanto participante, partilhar duas coisas. Uma, respondendo mais a esta última questão que foi também endereçada ao Rui. Sim, claro que sim. Já senti, inclusive no meu trabalho anterior, eu visitava farmácias, visitava proprietários de farmácias, e eu cheguei a ser chamado para substituir colegas porque eram eh, deliberadamente assediadas por proprietários de farmácias homens, e portanto eu cheguei a ser chamado para as substituir nessas zonas. Portanto, e creio que também foi uma coisa que de alguma forma hoje foi abordada. Isto não tem extrato social, este tipo de discriminação. Portanto, perdoem-me a ligeireza da expressão, mas no melhor pano cai a nódoa, não é? E portanto não há diferenças a esse nível também. E depois partilhar aqui com todos uma reflexão que eu via no outro dia a propósito da escolha da Comissária Europeia Maria Luísa Albuquerque, da nomeação do governo, porque houve uma reflexão que achei muito interessante. Eu próprio confesso que muitas vezes tenho dúvidas sobre se o sistema de cotas é o sistema mais eficaz para atingir o objetivo que nós pretendemos, ou seja, eu acho que todos concordamos com o objetivo, mas eu às vezes confesso que tenho dúvidas que esse seja o sistema mais eficaz. Mas esta reflexão fez-me pensar, quem fez esta reflexão fez-me pensar que, efetivamente, se nós temos mais ou menos metade de mulheres e metade de homens no mundo, e não há nenhuma razão objetiva para considerar que alguém esteja, do ponto de vista. Desculpem que estou um bocadinho cansado Esta hora já nos falta um bocadinho de açúcar Já no nos falta sangue para as aqueles que ainda não jantaram, que é, por exemplo, no meu caso, se calhar muitos de Peço vocês desculpa. estão na mesma situação, o Camilo deve estar Peço também. desculpa. A Do ponto de vista hipoglicemia. cognitivo, do ponto de vista cognitivo, não há nenhuma razão objetiva para serem diferentes, portanto, o mais normal é que, havendo mais ou menos tantas mulheres quanto homens, é que numa escolha natural e numa escolha justa, sejam escolhidos tantos homens quanto as mulheres. E, portanto, se eu tinha dúvidas sobre o sistema de cotas, eu acho que o sistema de cotas, por princípio, as obrigações a mim causam-me alguma retração sempre que somos obrigados, sempre que alguém define que vamos ser obrigados a fazer algo, mas efetivamente é uma forma de garantirmos que
é uma forma de garantirmos aquilo que naturalmente deveria estar assegurado e aquilo que, à partida, a natureza assegura, digamos assim. E, portanto, só partilhar esta reflexão porque achei-a na altura muito interessante e pronto, e partilhar também esta experiência porque, infelizmente, não passei, tal que partilho da experiência do Rui, nunca tive este tipo de situações, mas já fui chamado a intervir em situações dessas e é muito desagradável. Obrigada, Sim. Camilo. Aliás, desagradável é um eufemismo. E obrigado Olha, mais uma vez. Obrigado. eu é que agradeço esta participada discussão aqui entre os nossos palestrantes. Eu acho que já estamos para lá do tempo. Acho que foi muito claro que ainda há muita coisa para fazer, que é claro que cada um de nós tem que fazer um pouco, não podemos estar à espera que alguém faça por nós, e temos que abanar os homens para lutarem com as mulheres, porque isto não é uma luta só do género feminino, é de todos. E é isso que temos que fazer, nem que seja no nosso trabalho, na nossa rua, no nosso prédio, mas pouco a pouco mudar mentalidades para que o caminho seja nesta igualdade que queremos. Não sei se alguém quer deixar alguma nota final. Da nossa família, agitar os homens da nossa família. Tal e qual, tal e qual. Não deixar que as atividades domésticas sejam sempre para as mulheres. Podemos começar por esta pequenina diferença. Grande coisa. Esta pequenina grande coisa. E nós, quando formos meios de rapazes, Patrícia, É uma um grande trabalho enorme pela frente. responsabilidade. Tal e qual, tal e qual. Eu então, se calhar, passo a palavra à ordem dos farmacêuticos para fazer o encerramento da sessão. Por mim, desejo a todos uma excelente noite e acho que temos que fazer uma nova sessão para discutir temas, porque as perguntas que estão aqui no papel são imensas, ficaram por esclarecer. Muito obrigada. Obrigada. É verdade, aqui em termos de questões e em termos de discussão, tínhamos aqui de facto muita discussão para muito tempo. É um tema que infelizmente não se esgota, mas acho que também terminamos aqui com um bom mote de perceber que não é só a nível político, não é só em termos de políticas de altas instâncias que se deve de criar medidas para combater a desigualdade aqui de género e promover cada vez mais a equidade e a justiça, como também a Patrícia referiu no início. Acho que podemos mesmo levar daqui que começa em casa, começa nas nossas famílias, começa na rua, começa nos nossos trabalhos e começa acima de tudo na posição individual, na esfera do individual. Portanto, só tenho muito aqui também a agradecer a todos os intervenientes da mesa de hoje, à Patrícia, ao Céu Mateus, ao Rui Oliveira, à Madalena Nunes e à professora doutora Maria José Diógenes, desculpem. Tínhamos tirado os títulos. É verdade. E à Maria José Diógenes, permita-me a correção. E assim sempre damos por terminado o webinar Igualdade e Equidade de Género no Setor da Saúde. Uma boa noite a todos e muito obrigada pela vossa participação e pelo olhar atento aqui que estiveram no webinar. Obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigada, Neuza. Obrigada. Obrigado a todos, Boa noite. Boa noite.